grego clássico que esteve numa fase pré-cristã, né, da nossa sociedade, da nossa civilização judaico-cristã ocidental. E é justamente com essas palavras que eu queria chamar o Fábio aqui para sua palestra, as leis divinas e a busca da paz interior. Fábio, Pitágoras dizia: purifica o teu coração antes de permitir o amor entrar, porque até o mel mais doce azeda quando ele é colocado em um recipiente sujo. Então eu queria trazer, Fábio, com as leis divinas e a busca da paz interior, e em associação à conclusão das brilhantes palavras de André, mais uma forma de a gente aprender a fazer essa higiene íntima, que também se pode chamar de reforma íntima. Fábio, por gentileza. Indubitavelmente, hoje vivemos um momento muito grave a respeito da moral. E falamos da moral porque Allan Kardec, ao questionar a respeito das leis divinas, tanto na questão de número 617 e 619 do Livro dos Espíritos, ele pontua o Espiritismo como a ciência que se dedica ao estudo das relações entre os espíritos, tornando-a, portanto, também uma filosofia. Mas as leis a que ela se dedica são as leis morais. E deixa o codificador as demais leis divinas ou naturais aos observadores na área da física, da biologia, da química, porque são ciências tão importantes o quanto. E dentro desse aspecto, nós redestacamos que hoje vivemos um problema de natureza moral. Sócrates, a título de exemplo, conforme as narrativas de Platão na obra A República, estabelece um diálogo com Polemarco a respeito da justiça. E é interessante que Polemarco, àquela época, apresentando-se como filho de Céfalo, o comerciante, e, portanto, o homem que apresentava a abordagem do senso comum, ele diz que a moral na justiça significa fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Ao longo do diálogo, pautado pela ironia e pela maiêutica, Sócrates chegará a uma conclusão de natureza bela e que, de fato, justificará o posicionamento de Kardec em vê-lo como precursor do cristianismo e do espiritismo. A conclusão de Sócrates, após longo diálogo, é que a justiça é fazer sempre o bem. O mal é próprio dos injustos, o bem próprio dos justos. Mas qual seria o parâmetro? Ele estabelece um diálogo com Trasímaco, que acredita que o parâmetro está na lei que é estabelecida pelas cidades-estado. E lá para as tantas, Sócrates faz uma proposta belíssima. Mas e essas leis?
que alcançam todo mundo, que alcançam todos os povos. O que tu me dirias dessas leis? E Trasímaco então devolve a pergunta: mas que leis são essas? Nós não sabemos de nenhuma assembleia que se tenha reunido tantos homens de tantos povos para que se tenham leis universais. E então Sócrates conclui: essas são as leis que não estão escritas. Essas são as leis que governam todos os homens. Essas são as leis imutáveis, mas a que todos nós devemos nos curvar. E todas as demais virtudes trabalhadas pelo grande filósofo partem agora da ideia de que acima dos homens existem leis imutáveis que regem suas relações. E a filosofia, ela aparece em um momento, especialmente na Grécia, onde o modelo mitológico, ele abre espaço para um modelo racional. E é pela razão que essas leis vão sendo desenhadas, não só por Sócrates, como por aqueles que o sucederam. Desenhando-as, a fim de que elas não mais sejam definidas a partir dos elementos míticos, à época conhecidos e que habitavam o Olimpo, mas pela razão que nos leva a identificar as mesmas leis. Porque não foi outra senão a razão que nos levou até as leis da física, da química e da biologia. Seria, portanto, a razão que nos levaria também às leis morais. Não é por outro motivo que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o primeiro critério de validação estabelecido naquela obra era o critério racional. Entretanto, filósofos existencialistas, muitos séculos depois, apresentam ao mundo uma proposta muito diferente daquela que fora apresentada por Sócrates. Uma proposta de moral que Will Durant, na obra Filosofia da Vida, traduzida pelo nosso saudoso Monteiro Lobato, chamaria de moral de latitudes, onde a moral, ela mudaria de acordo com os povos e de acordo com os tempos. O que é moral naquele povo, não é moral neste. O que é moral acolá, não é moral aqui. Portanto, havia um choque entre os conceitos de moral. Havia um choque entre as propostas apresentadas. E Allan Kardec não poderia deixar de questionar um problema de tão elevada envergadura. E ele questiona o que se deve entender por moral. E os espíritos então lhe respondem: a moral é a regra do bem proceder.
E de fato esse é o conceito genérico de moral. Mas o que seria bem proceder? E eles continuam. Essa regra do bem proceder é capaz de levar o homem a distinguir o bem do mal. E nessa distinção do bem e do mal, é possível o homem livremente fazer escolhas. Mas Allan Kardec, que era um grande observador social, diz aos espíritos que em muitas situações se praticava o mal como se fosse o bem, e o bem como se fosse o mal. Diante dessas realidades identificáveis nas relações humanas, como distinguir o bem do mal? E eles então trazem a mais antiga regra de ouro moral: faze ao outro aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo, e não te enganarás. Aí estão escritas todas as leis e os profetas. E hoje atravessamos um momento onde jovens em universidade desviam-se, acreditando que vivem uma vida moral ao seu modo. Porque distorcendo conceitos é mais fácil acreditarmos que estamos em um bom caminho, quando na verdade os espíritos relembram o pensamento de Sócrates, ao nos dizer na questão de número 636, que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Portanto, as leis de Deus, e por conseguinte as leis morais, elas são imutáveis. Elas não se modificam, nem em razão dos tempos e nem em razão das latitudes. Quando Immanuel Kant, na obra A Religião, sob a visão da simples razão ou da razão pura, ele se dedica a uma análise da moral e da religião. Ele diz que a moral independe de qualquer pensamento religioso, porque ela é eminentemente racional. E sendo racional, e vendo que muitas religiões fenomênicas, elas se apresentavam miticamente, ele diz que é possível que o ateu tenha uma conduta moral. É possível que o agnóstico tenha uma conduta moral. E no século XVIII ele conclui essa obra, meu amigo, dizendo que tinha um sonho. O sonho de ver uma fé raciocinada. Essa é a expressão utilizada por Kant. Ele, naquela encarnação, não vê o sonho, porque desencarna em 1804, o ano onde o realizador desse sonho estaria reencarnando. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ao apresentar os diversos conceitos de fé, identifica um deles como a crença, e nesse aspecto diz que o Espiritismo é uma fé raciocinada, porque ela é pautada na razão. E nesse contexto, Allan Kardec identifica profunda estrutura filosófica no pensamento de Jesus, porque Jesus é também profundamente racional. E o Evangelho segundo o Espiritismo se desenha de uma forma brilhante, porque à medida que ele destaca trechos do Evangelho, ele os analisa racionalmente.
Cada um. Demonstrando que toda proposta moral, ela é aferida de forma racional. Entretanto, a doutrina espírita tinha um compromisso com a verdade. Na verdade, tem esse compromisso. E Allan Kardec utiliza um pleonasmo, com a mais pura verdade. E é impossível ver a verdade utilizando apenas uma lente, um modelo de leitura. E se nós temos tantos horizontes culturais, se nós temos tantos pilares do conhecimento, é necessário que eles estejam reunidos para que a verdade seja apresentada em plenitude. Assim que a doutrina espírita, ela não para em uma investigação científica. Ela apresenta uma proposta filosófica, mas as suas consequências são eminentemente religiosas, ao ponto de Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos, estabelecer 3 objetivos ou finalidades gerais da Nova Doutrina. A primeira delas é de tornar o homem religioso. E ele faz isso no item 8 da conclusão do Livro dos Espíritos. Tornar o homem religioso. Aproximá-lo de Deus. Observamos, nesse contexto, que os problemas da moral serão necessariamente resolvidos à medida que nós nos valemos dos processos de aperfeiçoamento da alma. E esses processos são pormenorizados pelo codificador no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, como nos foi dito pelo André, o Espiritismo é livre do sistema, do espírito de sistemas. Por isso, o Espiritismo não é um sistema. Seria um paradoxo Allan Kardec dizer que o Espiritismo é livre do espírito de sistemas e tê-lo como um sistema. Porque um sistema forma um circuito fechado. E como diria a nossa querida Marabuco, trazendo à tona a segunda lei da termodinâmica, todo sistema fechado tende à entropia. Por isso não é um sistema. Não se confunde com o sistema positivista. Não se confunde com o sistema de Marx. Não se confunde com o sistema de Hegel. Não se confunde com o sistema de Darwin. É livre do espírito de sistemas. E isso é importante destacar porque nós, muitas vezes, nos prendemos a um sistema. E quando a gente encontrou um modelo muito interessante de resolver os problemas, a gente acha que todos os problemas caem naquele sistema. Mas o Espiritismo é livre do espírito de sistemas. E nessa linha se apresentava na filosofia diversos modelos de proposta moral. Um desses modelos está muito claro na obra Ética a Nicômano, de Aristóteles, onde Aristóteles identifica o homem moral como o homem virtuoso. A virtude é o elemento ético, é o elemento moral que conduziria o homem à perfeição. Só que a virtude, ela é uma qualidade da alma. É uma característica da alma. Isso é muito interessante, porque o Evangelho segundo o Espiritismo conceitua a caridade também como virtude. Ou você é virtuoso, ou você não é virtuoso. Ou você tem aquela qualidade, ou você não tem aquela qualidade. Sendo uma qualidade,
como a paciência é uma qualidade. Quem é paciente não é paciente nos fins de semana. Ninguém diz assim: olha, no final de semana eu vou ali fazer a paciência. Ou você é paciente, ou você não é. E quando você é paciente, não existem esforços para que você seja paciente, porque você já é uma qualidade sua. Porque se não for uma qualidade sua, você precisa se esforçar para parecer ser paciente, sem ser. E isso gera esforço. Então nós tínhamos esse modelo filosófico explicativo sobre a moral. Mas também tínhamos um apresentado por Kant. Em que Kant, em sua deontologia, em metafísica dos costumes, ele nos diz que a moral, ela se centra no cumprimento do dever. E a visão de Kant é muito simples. Ora, como nós poderíamos esperar uma sociedade se tornar toda virtuosa para termos uma sociedade moral? Na sua obra Paz Perpétua, ele propõe que cada homem cumpra o seu dever, para que nós tenhamos uma sociedade ética, uma sociedade moral. Portanto, para ele, esperar a virtude seria algo utópico. Mas a moral, ela tem diferenças em relação à virtude. Perdão, a virtude tem diferenças em relação ao dever. O dever, por exemplo, ele exige uma bravura da alma contra si mesma. Uma bravura interior, uma luta interior. Porque quando você cumpre o dever, não necessariamente você tem a qualidade. Mas você precisa cumprir o dever. E o dever em Kant só é cumprido quando você faz por amor ao próprio dever. Eu, na condição de médico, preciso estar no hospital às 5 horas da manhã de sexta-feira. Acordo às 3h30, com vontade de permanecer na cama. E a minha vontade é descansar. Mas o meu dever é de ser útil às pessoas. E há aquela luta interior entre o desejo de permanecer deitado, mas a vontade de servir vence. E ele cumpre o seu dever. Dois modelos que pareciam ser antagônicos e eram vistos como sistemas a respeito da moral. Mas como o Espiritismo é livre do espírito de sistemas, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira comunicação é intitulada O Dever. E apresenta-se um modelo kantiano de dever, pelos Espíritos. Mas a segunda comunicação, o título é A Virtude. E se apresenta o modelo moral de virtude. Porque Allan Kardec compreende que aqueles que eram sistemas, eles se complementam. Porque se eu não tiver o esforço de lutar contra mim mesmo, neste combate que Emmanuel chama de a luta do eu contra o eu, se eu não estabelecer este exercício de confronto comigo mesmo, no bom combate, que diria Paulo de Tarso, para vencer os desejos, as paixões, os vícios, eu jamais alcançarei a virtude. E eu tenho então um processo dialético de evolução e, por conseguinte, de construção de paz. Porque se os espíritos atuam de acordo com as suas naturezas, conforme a classificação apresentada por Allan Kardec a partir da questão de número 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, é natural que os espíritos inferiores
ajam como espíritos inferiores. E os espíritos puros, as suas ações correspondem à pureza e à perfeição deles. A possibilidade de um espírito puro praticar o mal é 0%. Porque ele age de acordo com a sua natureza. E os espíritos imperfeitos, conforme as suas. Mas se cada espírito age de acordo com a sua natureza, como nós evoluímos? Como nós progredimos? Como saímos de uma ordem para outra? Ou dentro de uma ordem, de uma classe para outra? Naturalmente, por uma reforma íntima. Não é um reboco íntimo, é uma reforma. Reforma exige muita transformação. E, seguindo essa esteira de raciocínio, no momento em que eu cumpro o meu dever, eu vou modificando as minhas escolhas. Porque inicialmente a minha escolha era o mal. Mas eu começo a me forçar a fazer o bem, porque entendo que o bem é útil e necessário. E à medida que eu começo a escolher, ainda com essa bravura interior, em um determinado momento, aquilo se transformará em um hábito. E o bem será uma qualidade minha. E eu farei com tanta facilidade. E as pessoas perceberão que não há esforço naquele comportamento positivo. Vejamos como a filosofia nos conduz à religiosidade, a uma conduta superior, a um comportamento melhor. Entretanto, Allan Kardec, muito embora reconheça que a razão é o paradigma dessa doutrina, ele também identifica que ela não é a única forma, e nem poderia ser, de compreensão da ciência espírita. E é nesse mesmo capítulo 17, ao tratar dos bons espíritas, ele faz uma pergunta fenomenal. É preciso um conhecimento erudito, acadêmico, para conhecer o espiritismo? E os espíritos dizem: a ele apresenta-nos. Não. Porque existem homens de conhecimento profundo, principalmente acadêmico, que não compreendem a essência. Ou seja, conseguem perceber a ciência no seu aspecto material. E eu poderia dizer no aspecto superficial do pensamento espírita. Mas a essência, a parte profunda, ela exige um certo grau de sensibilidade. Aquilo que ele chamou de uma maturidade do senso moral. Ou seja, ele está trazendo um elemento que não é racional. Um elemento que é supra-racional. Supra-racional. Que vai para além da razão. Porque a razão não nos leva necessariamente à virtude. E nem necessariamente ao cumprimento do dever. Mas nos faz perceber as leis morais e as leis divinas. Parece paradoxal, mas não é. Ninguém se torna virtuoso porque lê um livro. Ninguém se torna virtuoso porque tem um QI elevado. Ninguém se torna virtuoso porque leu a Bíblia 30 vezes. Ninguém se torna virtuoso porque conhece todas as obras básicas de trás para frente, de frente para trás. Não é isso que nos torna virtuosos. É necessário viver. Porque esta dimensão da compreensão da virtude não é uma dimensão cognitiva, ela é uma dimensão vivencial e atitudinal.
Erich Fromm, na sua obra The Art of Loving, ele diz algo muito interessante. Porque ele faz uma analogia do amor às artes. Tanto que o título do livro é A Arte de Amar. E nessa obra, A Arte de Amar, ele nos lembra que qualquer arte só se atinge o artista, o apogeu da arte, de tanto treinar. Ninguém vai se tornar um grande pianista sem tocar piano. Ninguém vai se tornar um grande pintor sem pintar. E ninguém vai alcançar o ápice do amor sem amar. Só que o amor é um sentimento. Como bem nos apresentam os Espíritos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não uma virtude. Ao ponto de os Espíritos nos falarem que até o criminoso mais vil ama, ainda que seja um cachorrinho, ainda que seja um outro animal de estimação, mas todos podemos amar. Emmanuel diz que o amor, ele quando adoece, se reverte em ódio. Porque o contrário, segundo o veríssimo de amor, é indiferença. Quem odeia se interessa por alguém. Mas o amor, ao longo do processo evolutivo, ele vai se vertendo de instintos em sensações, de sensações e sentimentos, até alcançar a sublimidade, a delicadeza do seu processo mais elevado de sentir. Entretanto, Kardec foi muito feliz quando utilizou a tradução de Sacy. Porque na tradução de Sacy existe uma mensagem de Paulo de Tarso profunda. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver caridade, ele não fala em amor. Caridade, eu nada serei. Porque ele se refere à virtude e não aos sentimentos. E a virtude é muito mais complexa, porque a virtude não se faz, ela se adquire ao longo da prática, como estabelece Erich Fromm. Quando Allan Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade e como entendia Jesus, a primeira resposta já nos dá a dimensão da virtude. Benevolência para com todos. Se eu excluir um, eu ainda não tenho a virtude. Benevolência para com todos. Não é para com os pobres no final de semana. Não é para com as pessoas que são incapazes de me produzir paixões. Não é para com as pessoas que são incapazes de me tirar do sério. É por isso que os Espíritos dizem que a caridade moral, ela é mais difícil. Porque consiste em as criaturas se suportarem umas às outras. Entretanto, aquele que de fato é caridoso e tem a caridade como virtude, ele já é benevolente, e a benevolência é uma virtude. Para com todos, sem eleições. Porque Deus é bom e justo para maus e injustos, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, independentemente dos erros, independentemente das imperfeições. E é interessante como nós nos enchemos de comiseração por aqueles que têm fome, mas mesmo assim não procuramos Jesus. E em Mateus Jesus diz: os pobres sempre estarão convosco. Eu não. Eu não. Porque a pobreza é um estado temporário. O espírito está na dimensão do ser. Eu serei nessa encarnação
desencarnado, na próxima encarnação. E o Espiritismo propõe uma educação do ser e não da existência. Por isso, o Espiritismo, ao reconhecer o existencialismo, porque nós vivemos múltiplas existências, recorda-nos que o nosso papel é de educação do ser, que é o espírito, para além das existências vivenciais. E esse processo de transformação do ser nos leva a esse estado de perfeição. Dentro desse projeto apresentado por Jesus e identificado pelos homens de paz. Porque a paz, ela tem muitos sentidos e muitos significados entre nós. E é por isso que os humanistas de hoje, os estudiosos dos direitos internacionais dos direitos humanos, não se valem da terminologia da paz. Jesus reconhecia isso com tanta clareza que dizia: eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo vou lá dar. Dando a ideia de que tem mais de um sentido de paz. E tanto tem que ele diz: eu não vim trazer a paz, a espada. Está falando do sentido da paz do mundo. Da paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma paz que depende de elementos exteriores. Geralmente, quando nós brigamos com alguém, olhamos para ele e falamos: me deixe em paz. Como é que ele consegue? A paz vem de fora para dentro. Vamos assinar um acordo de paz. A paz em Cristo é uma paz proativa. É uma paz de construção e não uma paz exterior. É por isso que sem a aquisição desse estado de paz é impossível ser justo. Nas bem-aventuranças, antes de falar de justiça, Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os brandos, os brandos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque sem a brandura interior, nós não temos sede de justiça, nós temos sede de vingança. Porque não estamos em paz. Não estamos em paz. Não há como construir a paz sem indulgência, que é a aquisição de virtudes. Não há como construir a paz se nós não formos capazes de perdoar uns aos outros. E todas as vezes que nós nos alteramos e nos deixamos levar pelas nossas paixões, o nosso estado interior resta mal baratado e não há paz interior. Então as leis morais são indiscutivelmente o caminho para a construção da paz do Cristo. E é tão interessante que essa paz exige de nós coragem. Os garotos do Rapa já diziam: paz sem voz não é paz, é medo. A voz pode ser interpretada com ação, a ação de mudar, a ação de bravura contra si mesmo. Mas alguém poderia dizer assim: eu ainda não consigo cumprir o dever, porque quando eu faço alguma coisa, eu não faço pelo amor ao dever. Eu vou ao trabalho para não perder o ponto, para não perder a diária, para não perder o emprego. Eu faço por medo. Se tu não consegues cumprir o teu dever e não tem virtude ainda, comecemos então tentando ser bons atores. Eu digo isso para os meus filhos. A minha filha chega e diz assim: pai, mas eu estou com vontade de matar o meu irmão. Eu disse: mas não vai.
Mas se eu não matar, eu vou estar sendo uma falsa. Eu disse assim, então incorpore um personagem. Diga assim, hoje eu vou ser um espírito superior. E atue. Comece a atuar. De repente você gosta do personagem. E começa a cumprir o dever. Mas é necessário que racionalmente identifiquemos o que é certo e o que é errado. Identifiquemos o que é o bem e o que é o mal. Para começarmos o trabalho interior de cumprir os nossos deveres. E chegarmos à plenitude de viver conforme o homem virtuoso. Porque, como disse o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, são as virtudes dos céus que, em nome de Deus, tais exércitos de luz que descem à terra, que haverão de nos ajudar a transformar o mundo, dissipando as trevas, confundindo os orgulhosos, mas acima de tudo, glorificando os justos. Muita paz. Bem, meus irmãos, se eu fosse um latino, diria finito est. Embora tenha alguma ascendência latina, muito mais próxima do cantor do que dos romanos, agora nós temos... Eu estou sem palavras, não tenho o que falar da sua... Eu não tenho nem como fazer nenhum elo de ligação com o pessoal que vai vir agora da música. Se você chama João capítulo 14, versículo 27, você fala de Einstein, você fala do Dalai Lama, e você fala de Kardec, como é que você vai conseguir aumentar algum nível de entendimento sobre paz? Não? No fundo, eu estava achando que essa palestra era de André, porque essa palestra é física pura. Né? Eu gosto de terminar algumas citações minhas dizendo assim, vale para a física, ponto, vale para a vida. E física é vida, né? E você falou de física aqui, nada de religioso, absolutamente nada de religioso, tão pouco dogmático. Meus irmãos, agora nós vamos ter... Fábio, muito obrigado.